Vamos. Estou aqui com um papo rápido com o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, CONFEM, Manuel Carlos Nery da Silva. Manuel é uma figura que está adquirindo uma grande projeção nacional no meio dessa tragédia que é a pandemia do novo coronavírus. Manuel é nascido em Porto Velho, Rondônia, se projetou no movimento estudantil, começou a sua militância no movimento estudantil, foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Rondônia, é isso, né, Manuel? Sim. Depois licenciou-se em enfermagem e obstetrícia, ocupou vários cargos públicos, ocupou vários cargos de representação e hoje representa 2.350.000 enfermeiros e enfermeiras, técnicos em enfermagem, auxiliares em enfermagem, que é essa turma que está exatamente na linha de frente dessa dramática guerra contra o novo coronavírus. Te agradeço muito a entrevista, sei que você está com muito trabalho, né? Sei do seu corre-corre, então agradeço muito a tua predisposição em conceder esse papo, beleza? Vamos nós, então. Eu primeiro gostaria de saber, Manuel, como que você avalia o comportamento do governo federal no meio dessa guerra, né? Em plena pandemia, o governo já teve 2 ministros da saúde, 2 ministros, Mandetta e o Teste, né? Agora está com um general como interino na saúde, um general que ocupou o Ministério da Saúde com dezenas de militares, né? Nenhum com experiência na área da saúde, né? E parece com orientações muito confusas, né? Fala em isolamento, depois não fala em isolamento, aí o presidente vai sem máscara para aglomerações, aí parece que escolhe um remédio milagroso que nem tem ainda muita comprovação, a tal da cloroquina. Como que você avalia, você que está na linha de frente dessa guerra, como que você avalia a postura do governo federal? Eu acho que o primeiro problema que existe, Altamiro, o Brasil, ele deveria ter feito um preparo anterior para o enfrentamento dessa pandemia, né? Acabou que não houve um preparo do sistema de saúde brasileiro, tanto o sistema público como privado, com antecedência devida para o enfrentamento de um inimigo tão poderoso que tem provocado tantos estragos no mundo todo, né? Aliás, esse vírus tem provocado estragos muito grandes, inclusive nos países mais poderosos do mundo. E, de certa forma, a resposta do nosso país acabou demorando muito, sendo tardia, né? E, como você falou, ainda muito confusa, né? Então, no meu entendimento, falta ao governo federal, por exemplo, assumir essa coordenação nacional do combate à pandemia, que exige um diálogo muito grande com os estados, com os municípios, com a iniciativa privada. Esse é um momento de união nacional para combater a pandemia do novo coronavírus, que é algo que traz um estrago muito grande, não só econômico e social, mas que já ceifou a vida de cerca de 23 mil brasileiros no nosso país, tá? Então, ela tem todo um aspecto, tá? Agora, a própria questão das desigualdades sociais também, muito preponderantes no nosso país, que se não houver uma resposta muito forte do poder público, pode agravar ainda mais, principalmente a situação das famílias mais pobres do nosso país. Então, é uma pandemia que todos os órgãos sanitários internacionais, as agências que cuidam da questão da saúde, como a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, de certa forma, né, recomendam o isolamento social, o distanciamento social, como uma das principais medidas para a prevenção da transmissão do novo coronavírus, e nós vemos muitas vezes o nosso governo central indo na contramão de tudo isso que as autoridades de saúde internacionais
recomendam para o controle, a diminuição do ritmo de transmissão dessa pandemia, e isso é muito preocupante, né? Aliás, muitas vezes você vê uma crítica muito pesada em relação a governadores e prefeitos que têm adotado as medidas que são recomendadas pela Organização Mundial de para diminuírem o contágio da pandemia, né? Isso é muito preocupante e traz reflexos para o próprio sistema de saúde. A partir do momento que uma parte da população acham que essas medidas de prevenção não são importantes, né? Nós temos visto aí, inclusive, as pessoas se aglomerando, inclusive aqui em Brasília, né, aglomerações de pessoas, o que acelera a transmissão do novo coronavírus. Isso é muito preocupante. Esse modo de vida que nós éramos acostumados a ter antes da pandemia, que é muito própria do povo brasileiro, que é um povo mais caloroso, né? Ele é completamente contraindicado para esse momento. Então, o governo federal ele precisa, na verdade, se unir aos esforços de toda a sociedade brasileira, né? De forma coordenada com estados e com municípios, para que nós não possamos ter aí o colapso das nossas unidades de saúde em várias localidades, conforme já temos em alguns estados, como é o caso, por exemplo, de Manaus, né? E boa parte da rede pública entrou em colapso, de Belém e algumas outras cidades brasileiras, e outras muito próximas de entrar em colapso. Então, acho que falta uma ação mais coordenada do governo federal, que deve ser a principal fonte de informação para toda a população, jamais pode ser fonte de desinformação, principalmente quando se trata de uma doença tão grave, né, e que é transmitida com muita facilidade entre as pessoas. Teve, acho que foi aí do Amazonas, aí próximo de Rondônia, acho que um governante que disse que parece que o presidente é aliado do vírus. Mas mudando um pouco, já você, inclusive, deu uma pegada aí, eu gostaria de entender melhor a situação também dos trabalhadores em enfermagem, dos profissionais em enfermagem, né? Os dados que eu fui atrás são desesperadores, são alarmantes, né? O último levantamento do Conselho mesmo que eu vi, pelo menos o que eu vi, apontava 143 mortes de profissionais da área, né? Somando com os médicos, que são 113 óbitos, segundo os sindicatos da categoria, nós já temos 256 profissionais de saúde, né? Dessa turma que é essencial nessa guerra, né? Mortos, né? Até o jornal estadunidense, o Wall Street Journal, né, se surpreendeu com a situação dos profissionais de enfermagem no Brasil. Chegou a dizer que é a maior taxa em qualquer lugar do mundo de mortes, né? E o Conselho Internacional de Enfermeiros divulgou nessa semana que o Brasil responde por 38% dos óbitos globais no setor. O que explica esse número? É uma categoria enorme, 2.300.000, né? Que nunca foi muito valorizada pelos poderes públicos, não tem sido muito valorizada, inclusive, pela iniciativa privada. É uma categoria com muita... Eu gostaria que você me explicasse por que a categoria está sendo alvo tão duro nessa guerra, tão violento nessa guerra. Quais os principais motivos? Essa questão é multifatorial, né? São diversos fatores que contribuem para esses números, que o número que você acabou de citar já está desatualizado, inclusive. Hoje, no dia de hoje, já são 154 profissionais de enfermagem que foram ao óbito. Tá mais certo? 11. Isso somado ao número de médicos, que é altíssimo também, e outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, farmacêuticos, muitos também têm perdido a vida, e são os profissionais que estão mais na linha de frente do atendimento à população. Então, é um número simplesmente assustador e muito acima da média do que tem acontecido em outros países, que já passaram, inclusive, pelo pico da pandemia do novo coronavírus. Nós não temos uma causa específica, como eu falei, na minha opinião, é multifatorial.
São fatores desde a história das jornadas de trabalho. Muitos profissionais trabalham em mais de um emprego, tá certo? Há profissionais de enfermagem que trabalham em até 3 empregos. Em função dos baixos salários. Em função, principalmente, dos baixíssimos salários que se verifica na maioria das regiões do país. Então, essa sobrecarga de trabalho, profissional que sai de um emprego para ir, muitas vezes, para outro plantão, sem ter um descanso entre jornadas, muitas vezes, esse estresse físico, o estresse emocional, a sobrecarga de trabalho, na nossa opinião, contribui para esses altíssimos índices de infecção por coronavírus e de óbito também. A questão da falta de treinamento adequado das equipes em muitos serviços, inclusive a falta de treinamento para o próprio uso correto dos equipamentos de proteção individual, também é um fator. A questão da escassez dos equipamentos de proteção individual é um terceiro fator. Não só a escassez em quantidade, mas a escassez em qualidade também desses equipamentos. Nós temos verificado, através da fiscalização dos conselhos regionais de enfermagem, muitos equipamentos sendo distribuídos a profissionais de enfermagem e de saúde que não são adequados e não estão de acordo com aquilo que é indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso de profissionais de saúde. Um quarto fator também que não deixa de ser importante, muitos serviços mantiveram profissionais de saúde, profissionais de enfermagem idosos e portadores de comorbidades, também na linha de frente de atendimento a paciente com diagnóstico de Covid-19 ou suspeitos de Covid-19, contrariando não só a recomendação do COFEM, mas como as recomendações do próprio Ministério da Saúde, que recomenda que esses profissionais devem ser alocados para serviços de retaguarda. Se você analisar os números que estão no observatório do COFEM, por exemplo, e for dissecar esses números, boa parte desses profissionais de enfermagem que foram a óbito eram idosos acima de 60 anos. Eu não sei de cabeça aqui o número, mas são mais de 30 profissionais de enfermagem que já foram a óbito, que estavam nesse grupo acima de 60 anos de idade. E a grande maioria daqueles que estão abaixo de 60 anos são portadores de comorbidades. Então, esses profissionais, que em sua grande maioria fazem parte desse grande contingente de profissionais de saúde que tem ido a óbito no Brasil. Ou seja, são variados fatores que acabam contribuindo. Eu estava vendo, é uma taxa mais elevada do que nos Estados Unidos, né, que bateu o recorde de mortes, é uma taxa mais elevada de mortes entre os profissionais de enfermagem, de saúde, do que nos Estados Unidos. É um negócio lamentável. Já morreram mais médicos e profissionais de enfermagem no Brasil do que a quantidade que morreram nos Estados Unidos, que já se aproxima de 100 mil óbitos nos Estados Unidos. Pois é. Manuel, isso também, essa situação dramática, mostra a importância desse setor, a importância dessa categoria, que sempre foi muito desvalorizada pelos poderes públicos, sempre foi muito desvalorizada pela iniciativa privada, inclusive. Essa é a grande batalha do COFEM, a valorização da profissão, né? A semana passada, até o jornal Folha de São Paulo, que é um jornal que não gosta muito de serviço público, nem de servidor público, que defende o austericídio fiscal, até o jornal Folha de São Paulo soltou um editorial dizendo que congela o salário dos servidores, menos dos profissionais de saúde, né? Até a Folha de São Paulo, eu dei risada quando vi a matéria. Esse é o momento onde as bandeiras históricas desse setor ganham impulso. Por exemplo, a bandeira que você já citou aí da jornada de trabalho, quer dizer, você tem regulamentação de jornada de trabalho em todos os setores da saúde, menos nessa área, né? A bandeira também do piso salarial da categoria. Eu queria que você me falasse o seguinte: é o momento, eu soube que a semana passada um senador do Espírito Santo, inclusive, entrou com mais um projeto, né, para a regulamentação do piso da categoria, para a regulamentação da categoria.
Então, a bola está quicando. Esse é um bom momento para levantar essa questão da valorização dos trabalhadores e quais seriam as questões essenciais para valorizar o profissional em enfermagem? Antes de adentrar especificamente a esse ponto, eu queria fazer um breve comentário em relação a essa questão que você falou do editorial da Folha de São Paulo, né? E esse momento, acho que fica muito visível para a população brasileira como um todo, né? A importância que tem o Sistema Único de Saúde para o atendimento da população. Você vê, por exemplo, a tragédia que está sendo nos Estados Unidos, muito maior do que aqui no Brasil, porque por ter um sistema privado de saúde. O sistema americano é todo centrado no setor privado. Aqui no Brasil, apesar de já estarmos hoje em segundo lugar no número total de casos de Covid-19, né? E lembrando que é admitido por todo mundo que esses números são muito subnotificados em função de não ter ainda disponível a testagem em massa da população. Então, o número real de casos de coronavírus é muito maior do que os 360 e poucos mil casos anunciados até hoje, né? Mas a população não fica desassistida, né? O Sistema Único de Saúde, as unidades públicas de saúde, desde aquelas da atenção básica, né? O Programa de Saúde da Família, as unidades básicas, até os hospitais de alta complexidade, têm funcionado e têm dado conta de atender a população, né? Então, a importância de um sistema único de saúde, de um sistema público de saúde forte, né? Cada vez mais forte, sem os problemas de subfinanciamento que nós temos historicamente no Brasil, eu creio que fica muito evidente para toda a população brasileira, contrariando exatamente o que dizem os paladinos da privatização, da política do Estado mínimo, né? Que defendem, inclusive, a privatização, a terceirização de boa parte das ações e serviços de saúde. Eu acho que uma das lições que fica dessa pandemia, para nós brasileiros, é a importância de termos um sistema de saúde público, forte, tá? E que não sofra do subfinanciamento crônico, como nós temos sofrido no Brasil, desde que foi criado o Sistema Único de Saúde há 32 anos. Eu vejo sempre muitas pessoas falarem da gestão. Não é só o problema de gestão, é o problema de subfinanciamento crônico também que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde, e que isso interfere, inclusive, nessas condições de salário e de trabalho dos profissionais de enfermagem, dos profissionais de saúde como um todo, tá? Eu não quero aqui dizer também da importância, que não é importante o sistema privado. Nós sabemos da importância que tem o sistema privado, a saúde suplementar também no nosso país, mas ela deve ter uma natureza de complementar o setor público, não de substituir o setor público. E, voltando agora à questão dessas bandeiras históricas dos profissionais de enfermagem, as duas principais bandeiras históricas dos profissionais de enfermagem no Brasil é a questão da regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais. A boa parte das profissões de saúde já tem a sua jornada de trabalho regulamentada. Uma das últimas que foi regulamentada foi a fisioterapia e o serviço social, né? Mas a medicina e outras profissões já têm jornada de trabalho regulamentada há muito tempo. Já os profissionais de enfermagem trabalham em jornadas que chegam até 44 horas semanais, como é o caso daqueles que trabalham no setor privado e filantrópico, né? E para quem trabalha no setor público, a maioria trabalha em jornada de 40 horas semanais, tá? E quando você soma essas jornadas que já são altas, ao problema dos baixos salários, que leva o profissional muitas vezes a ter que trabalhar em 2 empregos para conseguir sobreviver, ou até em 3, né? E se você somar que 85% desses trabalhadores são mulheres, que muitas vezes, quando chegam em casa,
ainda cumpre uma outra jornada de trabalho no cuidado da sua família. Tá? É uma situação muito dramática, a situação desses trabalhadores há muito tempo. Para você ver como as coisas têm sido muito difíceis para os profissionais de enfermagem, o projeto de lei mais antigo que tem aqui no Congresso Nacional, que visa regulamentar a jornada de trabalho, é o projeto de lei do Senado 2295, que é do ano de 2000. Esse projeto foi aprovado no Senado em 2005, tramitou nas comissões da Câmara dos Deputados até 2009, e desde 2009 são 11 longos anos que ele aguarda para ser pautado e votado na ordem do dia da Câmara dos Deputados. Esse projeto ele sofre um lobby muito grande contrário à sua aprovação, principalmente do setor privado da área de saúde e também do setor filantrópico. É isso que tem, muitas vezes, segurado a votação desse projeto de lei na Câmara dos Deputados, que há 11 anos aguarda para ser votado pelo plenário da Câmara. A resistência do setor privado. A resistência é do setor privado, basicamente. Setor privado e filantrópico, principalmente. Da mesma forma, o projeto que prevê um piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem, o primeiro projeto é de 2009, foi reapresentado em 2005, que é o projeto, ou melhor, em 2015, que é o projeto de lei 495/2015, está na Câmara. Até hoje só passou em uma comissão da Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, ele tem mais 9 projetos de lei da Câmara pensado a ele. E agora mais esse no Senado, apresentado pelo senador Comparato. Tá? Então, as coisas não têm andado. E o que nós, de fato, esperamos é que uma categoria tão importante para assistência de saúde, para assistência à saúde do povo brasileiro, não seja aplaudida e reconhecida apenas nesse momento de pandemia. O que nós esperamos é que a categoria dos profissionais de enfermagem, de fato, tenha um reconhecimento do poder público, que possa ter condições de ter melhores condições de vida mesmo, né? Porque quem trabalha em 2, 3 empregos não tem tempo sequer para dedicar à sua família. Então, é algo que, de fato, nesse ano, que é o Ano Internacional da Enfermagem, declarado pela Organização Mundial de Saúde, que é uma forma, inclusive, de incentivar os países a melhorarem a condição de vida e de trabalho desses profissionais, acho que é um ano importante para o Parlamento brasileiro aprovar estes 2 importantes projetos de lei para a organização dessa categoria fundamental para a assistência à saúde do povo brasileiro. Excelente, Manuel. Conte com o apoio do Centro de Estudos Barão do Tarané nessa batalha. O que vocês tiverem no sentido de divulgação dessa batalha, contem conosco. Eu queria, para fechar, eu sei que você está no corre-corre, para fechar a nossa entrevista, é uma curiosidade, é uma questão menor do que essas anteriores da pandemia, da categoria e tal, que foi aquele incidente, aquela provocação que na comemoração do Dia dos Enfermeiros, em Brasília, um grupo fascista, um grupo negacionista, atacou, agrediu, gritou contra enfermeiras e enfermeiros que estavam apenas protestando diante lá do Congresso. Né? Eu vi que, na ocasião, que o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, anunciou que abriria um processo contra esses negacionistas provocadores. Como que está esse negócio? Andou? Esses caras estão sendo processados? Como que você avaliou aquela cena? No meu caso, eu achei ridícula, patética. Como que você avaliou aquela ocorrência? Em primeiro lugar, nós temos que repudiar essas manifestações de ódio e de intolerância que temos visto aí por parte, ainda bem que uma menor parte da população brasileira, até porque essa não é a tradição da nossa população. A nossa tradição é de um povo mais solidário, né? Então, contra esses valores que têm sido pregados aí por uma parte da população. Acho que é um desserviço ao nosso país essas manifestações de ódio e de intolerância que nós temos visto aí pelo Brasil afora.
Aquele ato que foi organizado aqui por profissionais de enfermagem do DF no dia 12 de maio, antes de ser uma manifestação, era um tributo aos 53 profissionais de enfermagem que tinham ido a óbito até aquela data de 12 de maio, para você ver como a coisa... Aliás, foi 1º de maio, tá? 1º de maio. Em menos de 30 dias já são 154, né? Multiplicou por 3 vezes, quase 3 vezes o número de mortos. Então, era um tributo pacífico em homenagem a esses 53 profissionais de enfermagem que tinham perdido a vida até o dia 1º de maio. Infelizmente, esse grupo de profissionais, que a grande maioria eram mulheres, inclusive, que estavam fazendo aquela manifestação, foram covardemente agredidas, não só fisicamente, como também moralmente, por algumas pessoas que manifestaram, que são adeptos desses discursos de ódio que nós temos visto por aí afora. Nós acionamos aqui, através de uma representação, a Polícia Federal, também o Ministério Público Federal, já há os inquéritos abertos, né? Essas pessoas, inclusive, já foram ouvidas, e o que nós esperamos é que, de fato, depois esses inquéritos sejam encaminhados ao Ministério Público, ou melhor, ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário adote posições exemplares de punir atos como esse, porque são crimes, né? E crimes devem ser punidos na forma da lei. Manuel, te agradeço. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Só te agradeço, Altamira. Não, agradeço, eu que te agradeço aí pelo espaço e gostei muito aqui de bater esse papo com você. Vamos continuar conversando, eu vou procurá-lo outras vezes para entender melhor essa situação, já que você tem conhecimento pleno disso, está nessa frente de batalha, né? Mas te agradeço muito, foi muito enriquecedor. Até a próxima e bom trabalho aí, tá ok? Um grande abraço aos profissionais do setor. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.